Ok, estamos no horário. Acabei de ter o ok aqui, estão todos me ouvindo? Tudo certo? Por favor, todos liguem os seus microfones. Boa tarde a todos. Boa noite a alguns de vocês que não estão no Brasil, estão na Europa, em Portugal. Esse é o evento de lançamento do livro Muitos, como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance anticorrupção mais efetivos. Queria agradecer a presença de todos, já estamos aqui com várias pessoas aqui já mandando perguntas, mandando boa noite, boa tarde aqui, agradecendo pelo evento. Obrigado pela presença de vocês e obrigado a todos os painelistas, com certeza, e autores do livro também, e também o Pedro, da Editora Brasileira. Meu nome é Felipe Machado, eu sou jornalista, e eu estou aqui nesse evento para fazer a mediação. Na verdade, quem vai falar sobre o assunto são nossos especialistas aqui, feras no assunto das ciências comportamentais e como elas podem tornar esses programas de compliance mais efetivos anticorrupção, que é o lançamento do livro Muitos. Eu vou apresentar, temos aqui participação das pessoas da CLU, né, da consultoria CLU. Eu queria apresentar o fundador da CLU, o Carlos Mauro, professor Carlos Mauro. Eu vou dar uma breve biografia. O Carlos é Chief Scientific Officer da CLU, Behavioral Insights Unit. Ele é professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, FGV aqui de São Paulo, e na Porto Business School. Foi professor em regime de dedicação exclusiva na Católica, Porto Business School, em Portugal. É formado em Economia, mestre em Administração Pública e Governo e doutor em Filosofia. Realizou pós-doutoramento na Universidade de Porto. Em 2015, foi Visiting Scholar Faculty na Wharton School, na Universidade de Pensilvânia, a convite da professora Deborah Small. Publicou artigos científicos em revistas com grande impacto, artigos de divulgação científica e livros sobre aspectos científicos ou filosóficos do comportamento humano. Carlos Mauro, professor Carlos Mauro, muito obrigado aí pela sua participação com a gente. Obrigado, Felipe. Outro painelista, eu queria apresentar o Gabriel. Ele é advisor, ele é Behavior Policy Advisor na CLU, graduado em Direito pela UFRJ, mestre em Direito pela PUC do Rio, foi professor substituto de Direito na UFRJ entre 2017 e 2019 e publicou artigos científicos também em revistas com fator de impacto, como Journal of Experimental Social Psychology, e capítulos de livros abordando a intersecção entre direito, políticas públicas e ciências comportamentais. Gabriel, também, super obrigado aí pela sua participação. Obrigado, boa noite. E é mais um dos autores aqui do livro Muitos. O terceiro autor que eu gostaria de apresentar é o Renato Capanema. Ele é auditor federal, ex-diretor de promoção de integridade e cooperação internacional da CGU, Controladoria Geral da União. Ele é diretor de fiscalização na Câmara dos Deputados, mestre summa cum laude, meu latim não está muito bom hoje, em estudos anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy, IACA, graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Coordenou o Proética e trabalhou na regulamentação e implementação da Lei Anticorrupção, e atuou como representante do Brasil em diversos fóruns internacionais, como a OCDE, G20 e OEA. Renato, também super obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. A nossa quarta painelista, eu queria apresentar também a PhD Tânia Ramos. Ela é UX Researcher na OutSystems, é PhD em Cognição Social pelo ISCTE e Universidade de Santa Bárbara. Foi pesquisadora da NYU, da New York University, e publicou em vários jornais científicos, incluindo no Journal of Experimental Social Psychology, Memory and Cognition e Journal of Business Research, entre outros. Foi diretora executiva da CLU, Behavioral Insights Unit, onde liderou projetos nas áreas de integridade, corrupção, aprendizagem corporativa e sustentabilidade. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, e muito boa noite a todos. E por último, last but not least, queria apresentar o Pedro Saad, que é da Editora Brasileira. O Saad é diretor executivo do World Observatory e da Editora e Produtora Brasileira, porta-voz de desenvolvimento sustentável. Ele é mestre e doutor em administração de empresas pela PUC, diretor de desenvolvimento sustentável e investimento das câmaras de impacto nas câmaras de comércio Brasil-Califórnia e de comércio e indústria luso-brasileira, CCI-LB. Membro do Conselho Consultivo da Instituição R20 Brasil, organização fundada pelo ex-governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger, e membro associado da Aliança Francesa.
O Pedro também é um grande entusiasta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ODS, coordenou e coproduziu projetos culturais e educacionais ligados ao tema na ONU, PNUD, Unesco, Unicef, Acnur, ONU Mulheres, Itamaraty, além de diversas empresas e instituições. É conselheiro do Pacto Global para o Desenvolvimento dos Objetivos do Milênio e teve uma participação ativa, agora recentemente, nos esforços para atendimento da população na pandemia. Atuou para que o oxigênio chegasse a Manaus no início do ano e na captação de recursos privados de empresas. Pedro, obrigado por isso e bem-vindo pela sua participação aqui. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Desculpem pela longa introdução, mas é importante a gente, quando participa de um evento online como esse, a gente conhecer exatamente um pouquinho dos painelistas, né? Conhecer um pouco do background de cada um traz para essa discussão. Então, eu queria começar, né? A gente está nessa live de lançamento do Muitos, que é um livro muito interessante, talvez o primeiro livro do gênero no Brasil, né? Trazendo os conceitos das ciências comportamentais, como elas podem ajudar no combate à corrupção. Então, eu queria começar perguntando justamente para o fundador da CLU e um dos coautores aqui desse livro, o professor Carlos Mauro. Carlos, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia para esse livro Muitos. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez. Bem, é um prazer contar rapidamente essa história, né? No fundo, é uma história que eu considero bonita, interessante, prazerosa, então terei todo o prazer em contar um pouquinho, de forma resumida, essa história. O tema do combate à corrupção é um tema que, pessoalmente, me instiga há muitos anos, que me levou a uma série de pequenos estudos na área, mas desde o momento em que a CLU foi criada, esse tema, assim como outros, fizeram parte da gênese, né, dos temas que estavam na origem da CLU e que nós gostaríamos de trabalhar. Por volta de 2017, nós começamos a fazer, 16, 17, começamos a fazer alguns contatos com algumas pessoas, colegas que trabalham nessa área aqui na Europa, uma pessoa que à época estava na OCDE, e começamos a tentar entender se havia necessidade de desenvolvimento de conhecimento sobre a aplicação das ciências comportamentais ao combate à corrupção. Percebemos claramente que existia essa vontade, esse desejo, e existia já um movimento de organismos multilaterais, como a própria OCDE, como o Banco Mundial, a Comissão Europeia, o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, de certa forma, desenvolvendo alguns esforços ainda tímidos para a aplicação das ciências comportamentais ao combate à corrupção, né? O próprio Behavioral Insights Team, o BIT do Reino Unido, tem esse interesse, enfim. Havia várias organizações começando esse interesse, e a CLU se colocou nessa mesma posição, e internamente começamos a fazer o nosso trabalho, que é estudar, que é pensar como desenvolver conhecimento, como produzir conhecimento e desenvolver projetos nessa área. Portanto, essas conversas geraram uma excelente receptividade, e numa das minhas idas ao Brasil, apesar de ser brasileiro, eu moro aqui em Portugal há 17 anos e vou, pelo menos ia, né, até a pandemia, muitas vezes ao Brasil a trabalho, e numa dessas vezes fui a Brasília e conheci o Renato Capanema, e tivemos uma conversa excelente, e percebemos que tínhamos um alinhamento pessoal, né, ligado ao tema do combate à corrupção, e ele já conhecia um relatório específico da OCDE que referia a aplicação das ciências comportamentais nesse contexto. Portanto, dessa conversa nasce um embrião, né, um embrião desse projeto, que era fazer pesquisa, né, ou seja, pesquisar. E tínhamos que encontrar condições para isso. Nesse momento, juntamos a esse projeto algumas pessoas da equipe da CLU. O Gabriel
que também é coautor do livro, que trabalha comigo há 5 anos, desde o primeiro momento sempre nós falamos sobre esse tema. Portanto, o Gabriel era a pessoa óbvia para estar nesse projeto, ele era um apaixonado pelo tema. A Tânia tinha uma função muito importante na CLU, como excelente cientista comportamental se interessou muito pelo tema, e até no final, é um termo que nós usamos no Brasil, Tânia, que ficou apaixonada pelo tema. Não é uma paixão assim no sentido que a gente fala mais aqui em Portugal, mas sim, suscitou um grande interesse na Tânia, e ela fez um trabalho sensacional de pesquisa junto conosco. E também juntamos outras pessoas que foram muito importantes nesse projeto: o André Pinto, o Vasco Brazão, que continuam na CLU, a Alessandra Fontana e a Diana Urguian, que participaram no primeiro grupo de pesquisa desse tema, desse projeto. Pessoalmente, mas esse meu desconforto que eu vou falar agora é um desconforto partilhado, mas os colegas, os coautores vão ter oportunidade de dizer se partilham disso ou não, mas eu sei que sim, da ideia de que existem pessoas de bem, né, como se diz, ou seja, pessoas que têm determinados traços de caráter que são definidas como pessoas de bem ou pessoas, entre aspas, de mal, né? Ou pessoas do mal. Porque atrás disso se escondem muitos comportamentos de pessoas sob um manto sagrado de uma honestidade idealizada, irreal e quase sempre contra os outros, né? Como se existissem grupos bons e maus, corruptos e não corruptos, de uma forma categórica. Isso sempre me incomodou, e aqui são todas as cores políticas, cores ideológicas, todos os tipos de pessoas, portanto, não há nenhum recorte específico. De modo geral, as pessoas veem de modo idealizado a questão da honestidade e não percebem que o contexto pode alterar comportamento e o contexto pode promover comportamentos de risco e comportamentos desonestos. Nós vamos falar sobre isso ainda hoje. Portanto, para fechar aqui essa minha resposta, queria dizer que nesses 2, 3 anos de projeto foi um tempo. Esses 2, 3 anos foram anos de muito prazer. Obviamente, o livro já está pronto há algum tempo. Nós fomos tentando construir a possibilidade de publicar o livro. E, como disse, foi um prazer trabalhar com essa equipe. Nós encontramos o Pedro Saad, né, e a editora brasileira, de uma maneira muito interessante, né? O Pedro tem projetos com pessoas que nós conhecemos, e logo que o projeto foi apresentado, o Pedro ficou bastante entusiasmado, e nós também ficamos muito entusiasmados com a postura do Pedro e com o trabalho da editora brasileira. E percebemos que o interesse do Pedro nas ODS e o interesse transversal do Pedro em projetos com impacto, de interesse público, de impacto social, fez com que nós decidíssemos, enfim, a investir nessa relação, e o Pedro, então, decidiu publicar o livro através da editora brasileira. Então, eu queria pedir ao Pedro Saad, que é um grande companheiro o colega, né, de certas palavras, um colega e uma pessoa que nos ajuda, que nos ajudou muito a entender como fazer o approach, a abordagem ao mercado desse livro. Gostaria de passar a palavra a ele e perguntar para ele qual é o lado da história, né, dele, como ele vê a história desse livro e o próprio livro. Obrigado, Carlos. Parabéns aos autores, Tânia, Carlos, Renato, Gabriel. Obrigado, Felipe, pela introdução. Olha, para o mercado editorial é uma bela surpresa. Eu acho que o livro chega no momento oportuno. Bom, sempre foi, mas hoje mais do que nunca. A ideia da editora brasileira e do World Observatory é democratizar o acesso. Então, a gente está
de uma forma não onerosa, disponibilizando o PDF. A CLU providenciou uma versão do e-book sem nenhum custo. Da nossa parte, a gente vai distribuir ativamente para os 55 mil contatos de diretores de comunicação, do departamento financeiro tributável das empresas e para os CEOs que a gente conhece. A gente também está organizando, com o apoio de algumas agências da ONU, alguns encontros no restaurante Fasano, agora no segundo semestre, quando a pandemia der uma trégua, então a gente também vai promover esse tema, que faz parte dos ESGs, que agora estão tão em voga, mas sempre tiveram ali na agenda das grandes empresas. Do meu lado, acho que o meu maior interesse é que eu vejo que essa é uma ação que pode gerar impacto. Eu não conhecia o tema, vocês me apresentaram de uma forma muito estruturada, são raros projetos que são alavancadores dentro de organizações que já têm um protocolo, já têm um modo de atuar. Então, as ciências comportamentais, para mim, antes, não passava de um termo, e eu sabia que a política ou as ações anticorrupções eram prioridade para o governo, são prioridades para o Pacto Global da ONU, que eu hoje represento o Objetivo 17, que é o de parcerias como líder de impacto, mas eu não tinha visto até então alguma ação que organizasse esse tipo de enfrentamento. Principalmente na retomada da economia, onde as empresas estão procurando sobreviver, onde a ordem do dia é proteger o caixa, é retomar os negócios. Eu acho que quando vocês trazem isso para o DNA das empresas, das corporações, principalmente dos colaboradores, combina mais com essa nova política de stakeholders. Então, tentar crescer, tentar retomar, mas seguindo princípios, tendo um norte mais claro, né? Eu estou super feliz com o projeto. A gente também vai encaminhar para as câmaras de comércio de outros países que a gente se relaciona. Eu estou em Portugal fazendo um projeto, inclusive, para a Câmara Portuguesa, está comemorando 110 anos, mas para outras tantas que a gente tem contato. E para as confederações de comércio e indústria. Então, parabéns, é um projeto lindo. Na primeira vez que a gente conversou, o projeto, acho que a minha sugestão era, tudo bem, vamos lá, vamos fazer um livro, é um processo longo, é um parto. Vocês perceberam as idas e vindas, é quase interminável, parece uma tese de doutorado, mas que quando o livro está pronto é o início de um certo ativismo, né? A gente termina um projeto dessa envergadura que vocês construíram também, e agora tem a parte dos encontros, né? Promover o tema e fazer com que as ideias avancem. Então, parabéns, estou aqui para ouvi-los hoje, para aprender mais um pouquinho do tema. Maravilha, maravilha, Pedro, obrigado. Eu queria aproveitar e dizer para todo mundo que está assistindo que o livro já está, já pode ser feito o download dele, ele está disponível para download no link livromuitos.com.br. Tá? Em breve, né? A gente vai falar disso ao longo da live. O livro deve ter, né, Pedro? O Pedro pode até confirmar. Lá para o final de julho, por aí, deve ter o livro físico, né? Mas o livro já está disponível para download, gratuito, né? O que é muito importante. Mais uma vez, no endereço livromuitos.com.br. Exatamente. O Thiago acabou de colocar aqui no chat, então quem quiser já pode, depois da live, claro, baixar o livro. Antes de passar a palavra para o professor Gabriel Cabral... Felipe, um ponto em relação a quem não recebeu o livro físico e conseguir baixar o PDF ou e-book. É muito mais fácil atualizar, então é uma versão que vale muito a pena, é fácil circular. Então está saindo impresso, está em gráfica, mas o PDF é uma ótima pedida. Com certeza, com certeza. Como eu disse, antes de passar a palavra para o professor Gabriel Cabral, eu queria então que o professor Carlos Mauro completasse o raciocínio dessa introdução e explicasse, né, para o público exatamente quem são os muitos, né? O título do livro, eu vou falar mais uma vez, Muitos, como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance e anticorrupção mais efetivos. Então eu queria que você retomasse um pouquinho e explicasse um pouquinho esse conceito, como é que vocês chegaram nesse conceito de muitos. Perfeito, Felipe. Antes de iniciar essa resposta, deixa eu só fazer um complemento sobre aquilo que o Pedro falou. É muito importante perceber que a editora brasileira nos ajudou a disponibilizar, não é, o livro gratuitamente, porque é importante que ele circule, é importante que as pessoas leiam. Então, a nossa ideia
A ideia dos autores é que as questões financeiras não sejam problemas para as pessoas terem acesso ao livro e ao conhecimento. Bom, sobre quem são os muitos. É uma questão que, obviamente, muita gente vai se colocar. Eu vou iniciar a explicação aqui de quem são os muitos. Eu imagino que no final desse evento de lançamento, todos saberão quem são os muitos. Nós vamos começar por partes. Portanto, eu vou dar aqui algumas dicas e depois os colegas vão complementar aquilo que eu disser aqui. Pronto. Normalmente, quando nós, voltando um pouco até o que eu já tinha dito, quando nós pensamos em corrupção, nós pensamos que existem pessoas corruptas de um ponto de vista categórico. Então, são os corruptos e os não corruptos. As pessoas que têm um traço de caráter quase que está lá no DNA das pessoas corruptos, e existem os não corruptos. Como se o contexto, como se coisas conjunturais, condições ambientais e mesmo contextos ou arquitetura decisional, arquitetura de escolha, não tivessem nenhuma importância, porque os não corruptos são aquelas pessoas, são os cavaleiros armados, que são pessoas fortes e que nunca sucumbem a nenhuma tentação. Portanto, a ideia de que existem esses dois tipos de pessoas. Portanto, os corruptos são pessoas que agem de uma determinada maneira, agiriam, né? Não agem, agiriam, segundo essa concepção, de uma maneira bastante racional, pensando em custos e benefícios, pensando na restrição orçamentária, como a gente diz no Brasil, orçamental, como dizemos em Portugal, olhando para as suas preferências, medindo claramente quais são as possibilidades e tomam decisões, e que essas decisões, por serem tão racionais, podem ser impedidas se nós criarmos um contra-ataque, né? Como se criássemos mais e mais controles, mais e mais incentivos anticorrupção, ou dermos mais informação. Portanto, punição, controle, incentivos, informação, faria com que essas pessoas diminuíssem as suas ações de corrupção, o seu comportamento corrupto, a um ponto aceitável ou que desaparecesse. As ciências comportamentais não mostram isso, né? Muito pelo contrário. Todos nós, sem exceção, teoricamente sem exceção, exibimos comportamentos que não são honestos e temos probabilidade, uma boa possibilidade de agirmos de uma maneira não honesta em circunstâncias específicas. E mais do que isso, muitas vezes não percebemos que agimos de uma maneira desonesta, e quando minimamente percebemos, temos assim uma pequena luz sobre a possibilidade, nós racionalizamos a nossa ação, ou seja, damos uma explicação que nos é confortável para que possamos nos olhar no espelho e pensar, ok, aqui é uma pessoa honesta, ela se mantém honesta. Então, nós damos todo tipo de desculpas para nos mantermos como uma pessoa honesta, né? Mesmo agindo de uma forma corrupta, eventualmente. Então, nós criamos, né, essa ideia dos muitos e dos poucos, porque hoje em dia ainda muitos dos programas de combate à corrupção são voltados para essas pessoas, que são poucas pessoas, que são extremamente racionais e que tomam essas decisões baseadas em custos e benefícios e etc. E deixamos de lado todo o resto das pessoas que têm essa possibilidade de agir de forma desonesta, de agir de forma corrupta, e fazem isso cotidianamente. Portanto, os muitos são as pessoas, né, como nós, todos que estamos aqui nesse evento, que podemos sim agir de forma desonesta, podemos sim agir de forma corrupta,
sem muitas vezes nos apercebermos disso. E, portanto, os programas de compliance não devem ser feitos para aqueles muito poucos, que são as pessoas, entre aspas, extremamente racionais, que fazem uma análise de custo-benefício extremamente complexa. Só para finalizar, a ideia que nós temos é que as pessoas acham que o corrupto é aquele sujeito que nem tem, como nas novelas, né? Que comete um ato e dá aquela gargalhada, né? Aquela gargalhada e olha no espelho, toma um uísque e vive daquela maneira exuberante, digamos assim, apresentando quase que um comportamento tipicamente maléfico, né? Portanto, pessoal, não é assim, tá? A corrupção, ela não é caracterizada só por essas pessoas, né? O que possibilita a difusão de processos corruptos e de comportamentos corruptos é tudo aquilo que os muitos também fazem. Portanto, as ciências comportamentais, e finalizando o livro Muitos, é para que consigamos compreender como atingir os muitos, como influenciar os muitos, como criar políticas e programas anticorrupção para os muitos, que são as pessoas, a maior parte das pessoas que tem, de fato, que ter o seu comportamento alterado. Portanto, eu sei que é uma explicação ainda um pouco abstrata, mas nós vamos entrar em maiores especificidades nas outras questões com Gabriel, Tânia e Renato. Não, muito interessante, até porque a gente tem a vida não é um processo maniqueísta, né? Quando você falou daquele vilão, né? A gente imagina que o corrupto é um vilão caricato até, e o herói é sempre o bonzinho, e nós esquecemos que nós fazemos parte desse universo, né? Eu queria passar a palavra para o professor Gabriel Cabral. Professor, nesse contexto do livro, né? Que a gente fala dos programas de compliance e tal, quais são as vantagens, né? De ter um programa de conformidade, de compliance, enfim, que incorpora as ciências comportamentais. Por que é importante que esse programa contenha os conceitos que o livro Muitos traz? Olá, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que dando um pouquinho de segmento ao que o Carlos começou a dizer, né, eu acho que o primeiro ganho, e isso fica muito claro, acho que desde o comecinho do livro, é um ganho em efetividade, né? E o ganho de efetividade se dá por uma questão que é muito simples, que aí vai bem do cerne do nosso livro. No nosso livro, nós explicamos como criar uma abordagem de programas de compliance que seja pluralista. Então, a ideia não é botar de lado os poucos, né? Esses poucos são pessoas que fazem cálculos o tempo todo, né? As pessoas existem, elas estão lá. Se nós, por exemplo, retirarmos as medidas de controle do programa, isso vai ser um problema, né? Mas no livro, nós mostramos o que fazer para incorporar os muitos sem ter os cuidados com os poucos. Né? E conforme a gente vai falando, vai ficar cada vez mais claro a diferença entre um e outro. Né? Mas a ideia do livro é uma abordagem pluralista e, por isso, mais efetiva. Né? No livro, nós falamos, por exemplo, do pior dos mundos. Qual é o pior dos mundos? Né? É um programa que é focado nos poucos e que está preocupado também em não afetar muito a competência, né? A performance dos muitos. Né? E o que ocorre na prática? Né? O que nós vemos na prática? Um programa ele é feito pensando nos poucos, só que ele não é duro o suficiente para dissuadir, né, a desonestidade dos poucos, mas acaba, além de não conseguir dissuadir os poucos, acaba afetando negativamente também os muitos. Então, no livro, nós mostramos de forma, assim, primeiro, genérica, geral, sobre essa abordagem pluralista, né, e ao longo do livro, falamos sobre cada ponto específico do programa de compliance. Né, revisamos a literatura científica e nossa experiência e mostramos o que pode ser feito, por exemplo, para tornar mais efetivos o código de ética, treinamentos, comunicações internas, né? Por exemplo, muito se fala do tone at the top, né? Como passar a imagem de que os líderes têm preocupação com o combate à corrupção, à desonestidade, né? No livro mostramos isso com muita calma, né? Com muitos detalhes, com exemplos. É um livro bem rico nesse ponto, né? Mas só que podemos ir além disso, né? No livro também mostramos que ao incorporar, especialmente métodos, né, das ciências comportamentais, nós podemos ter maior capacidade de demonstrar, né, primeiro avaliar, né, de forma rigorosa, e depois demonstrar o impacto das medidas de compliance. Né? Na nossa pesquisa sobre o livro, nós percebemos que é muito comum que programas de compliance tenham suas medidas baseadas em métodos pouco rigorosos,
geralmente com base em tentativa e erro, né? A gente olha para um problema, tentamos uma coisa, aquilo é baseado muitas vezes naquilo que nos parece o mais intuitivo, né? O que se percebe é que esse é um processo que pode ser muito lento, às vezes é muito arriscado e geralmente é muito pouco eficiente, né? Demora-se muito para chegar naquela medida que a gente queria desde o começo, né? A gente fala no livro sobre várias armadilhas comportamentais, né? A gente cria uma comunicação que parece que, assim, não temos dúvida que vai dar certo. E aí, meses depois, percebemos que deu tudo errado, né? E no livro a gente mostra com muita clareza quais são as armadilhas, quais são os percalços, né? E, por fim, acho que não menos importante, né, o Pedro comentou aqui de economia, de gastos, né, de questões econômicas. Nós também não podemos negar que, com base no conhecimento das ciências comportamentais, nós também podemos diminuir custos das medidas, né? No livro falamos muito sobre simplificações, sobre ajustes e sobre nudges, né, que é uma técnica muito específica da nossa área, né, que são intervenções mais sutis. Eu acho que não vale a pena aqui fazer muito spoiler. Acho que no livro está bem explicadinho, né? Mas então nós temos também a redução de custos econômicos das medidas, né? E por fim, não menos importante, a diminuição também de custos comportamentais, né? O que significa isso? Como a gente falou, quando a gente cria um programa para os poucos, nós temos pouca atenção e pouco controle sobre quais vão ser os efeitos colaterais de criarmos um programa com essa cara quase policialesca sobre os muitos, isto é, sobre as pessoas para quais, a princípio, não seria necessário nenhuma medida, né? Pessoas que já se consideram honestas e tudo mais. E nós mostramos no livro que é possível também criar medidas de controle, né, entre outras dimensões do programa de compliance, que não afetem negativamente tanto a motivação quanto a performance dos colaboradores, né? Então, essas são as vantagens, assim, de forma resumida. Muito legal, Gabriel. Eu fico imaginando a importância de um livro como esse no cenário brasileiro hoje em dia, né? No mundo inteiro, claro, mas e ressaltar um pouquinho também a importância de ter uma publicação que não traz nenhum tipo de viés ideológico, que traz um viés das ciências comportamentais, né? Que acho que é importante isso no mundo polarizado, como a gente vive hoje, politicamente polarizado, eu digo, né? Muito legal, Gabriel. Eu gostaria de passar a palavra para o Renato Capanema, depois a gente volta para complementar. Renato, diante do que o Gabriel falou, eu acho que até essa pergunta ela faz bastante sentido. Qual que é o cenário atual, né, dos programas de compliance anticorrupção nas empresas brasileiras? Perfeito, Felipe. Muito obrigado pela pergunta. Olha, as empresas brasileiras, elas iniciaram esse processo, várias delas, né, se baseando na lei, na legislação que foi colocada em prática no país 2013 e 2015, né? Tem alguns colegas que estão participando da live que participaram comigo desse processo, da lei anticorrupção, do decreto da lei anticorrupção, enfim, são legislações que estabeleciam passo a passo o que as empresas deveriam fazer para ter um programa de compliance. Então, o foco das empresas naquele primeiro momento era cumprir legislação, ok? Então, se a legislação dizia, olha, a empresa precisa ter um código de ética que incorpore tais e tais temas e que seja acessível ao tal público, o que as empresas se preocupavam no primeiro momento é que tivesse, de fato, um código de conduta ética que tivesse aquelas características discriminadas na legislação. Precisa ter um treinamento que abranja isso, esse tema, enfim, as empresas se preocupavam em ter o treinamento e também em comprovar que tinham treinamento, né? Seja com slides, com lista de presença, enfim, você via uma preocupação muito grande também das empresas desde o início com os órgãos de controle, né? Como é que elas poderiam comprovar aquilo que elas estavam fazendo. Mas, nesse primeiro momento, muito focado em cumprir a legislação. Com o passar do tempo, a preocupação foi se tornando um pouco mais prática. Como é que eu mensuro o resultado? Isso está funcionando? Um pouco uma ideia de efetividade, né? Só que a ideia de efetividade, com o tempo, ela acabou se resolvendo na equação da customização, que a própria lei traz. Ou seja, se eu faço uma análise de riscos correta, pormenorizada, detalhada, logo eu vou ter medidas que são compatíveis a esses riscos, logo o meu programa funciona, ok? A efetividade muito atrelada à ideia de que se o processo foi correto da análise de risco, o programa, por consequência,
vai ser efetivo. Logo, a minha preocupação é demonstrar para os órgãos de controle que eu tenho uma análise de risco bem feita, que eu considero todos esses aspectos, que meu programa não é igual aos outros. Ele é diferente, ele é customizado, ele é voltado para a minha realidade. Então, o estágio atual dos programas, existe uma grande preocupação já com a efetividade, mas ainda muito centrada em processos, ok? Nos meios, não nas pessoas, não numa mudança de comportamento. E um outro aspecto que é importante ressaltar, que é muito semelhante ao que o Gabriel colocou, que o Carlos colocou, é que os programas eles continuam ainda muito centrados nas medidas, e medidas pensadas para os poucos, que nós chamamos, né? Se ao passo que os muitos, eles são oportunistas ocasionais, né? Eles se preocupam em parecer honestos, eles fazem as coisas erradas, mas só um pouquinho, na medida para continuar criando justificativas para si mesmos, muitas vezes não enxergam os problemas éticos que estão envolvidos. Os poucos, que nós entendemos que existam também, só que são poucos, eles são aqueles oportunistas quase sempre, aquela pessoa que está ali à espreita, procurando sempre a oportunidade para fazer errado, agindo de forma errada, no limite que a oportunidade lhe dá em termos de vantagem a ser obtida, né? Que fazem cálculos a todo momento. A todo momento estão ali, olha, antes de fazer, deixa eu parar um pouquinho, vou pensar, esses aqui são os prós e contras, deixa eu ver se vale ou não a pena fazer aquilo, né? É para esse tipo de pessoa que, em geral, os programas costumam focar ou pensar. E aí, o que a gente tem? A gente tem, eventualmente, muita informação sendo jogada, ok? Porque a ideia é que, se essas pessoas tiverem informação, elas vão avaliar, né, de uma forma mais completa o que vão ou não vão fazer, aumentar a penalidade, aumentar os controles, porque essas pessoas, se elas tiverem alguma brecha, vão fazer alguma coisa errada, ter diversos níveis de aprovação para tudo, ok? Como eu disse, pouco espaço para que elas possam agir, porque elas, diante de uma oportunidade, de uma brecha, fazendo um cálculo, elas vão fazer algo errado. E o que ocorre é que esse tipo de programa, com muito controle, com muitas regras, muitas vezes, com regras até confusas ou difíceis de entender, eles não funcionam para os muitos, ou tendem a não funcionar para os muitos. Eventualmente, quando você tem muita informação, os muitos podem se confundir e podem até facilitar a vida deles para que criem justificativas para fazer o errado, né? Um ambiente de controle, de monitoramento excessivo, algo tipo Big Brother, faz com que os muitos se sintam, muitas vezes, injustiçados, que eles se sintam, entre aspas, penalizados ou atrapalhem no dia a dia deles. Isso também cria incentivo para as justificativas, isso também cria mais confusão, isso também favorece os pontos cegos éticos. Enfim, então, o programa de hoje, como eu vejo, das empresas, ele é centrado mais na efetividade. Acho que aquele mundo de só cumprir a lei, ele já passou, né? As empresas, os compliance officers, muitos estão aqui com a gente hoje, eles estão preocupados daquilo funcionar, ok? Só que, até por um viés nosso, né, um viés de análise de risco, olha, a gente tenta pensar tudo que pode dar errado, né? Tudo, pensar aquele perfil, o pior possível de pessoa, fazendo sempre as coisas erradas. E esse viés que a gente tem, até na análise de risco, faz com que o programa ele seja muito modulado para esses poucos. E aí a gente tem aquele pensamento que é errado, isso está no livro, de que, ok, o que não ajuda pode não ajudar, mas também não atrapalha. É falso, né? No caso dos muitos, o que pode funcionar para os poucos pode atrapalhar os muitos. Por isso a ideia do programa de compliance pluralista, a visão pluralista que o Gabriel trouxe, né? E por isso pensar nesses dois grupos. E reforçando, não é que os poucos não existam, não é que essa pessoa malévola,
como o Carlos colocou, racional a todo momento, que faz cálculo a todo momento, ela não exista, né? A questão é que os poucos, e esse é o ponto do livro, são poucos. E os muitos são muitos. E isso faz toda a diferença no dia a dia do profissional de compliance. Muito bem, Renato. Felipe, o Carlos desculpa, quer fazer uma colocação. Eu queria uma coisa muito rápida, eu não queria deixar de agradecer a várias pessoas importantes na área de compliance que muito gentilmente leram o livro antecipadamente e que deram os seus testemunhos que estão no livro, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Jorge Raj Sobrinho, que é ex-ministro da CGU, né, professor e consultor na área de compliance, a Rogéria Jeremec, que é Chief Compliance Officer do Grupo Latam Airlines, né? O Marcelo Zenkner, que é diretor de governança e conformidade da Petrobras e é promotor de justiça do Espírito Santo, o Valdir Moisés Simão, que é ex-ministro do Planejamento e da CGU e advogado e consultor. Queria agradecer também o Rodrigo Fontenelle, que é controlador-geral do Estado de Minas Gerais, é auditor da Controladoria Geral da União. A Roberta Codinotto, que é sócia da Pró-Integridade e conselheira da Comissão de Ética Pública. Ao Diogo Coutinho, que é professor de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A Marina Nicolosi, que é advogada especializada em compliance e investigações. A Renata Rezende, que é diretora de Integridade, Prevenção e Combate à Corrupção no município de Belo Horizonte, auditora da Controladoria Geral da União. E ao Carlos Aires, advogado especializado em compliance e investigações. Para finalizar, o Jefferson Kiohara, que é diretor de compliance da ICTS Protiviti, desculpa, daqui, e a Marise Barreto, gerente geral de compliance Petrobras. Essas pessoas foram muito importantes, assim como outras que nós vamos agradecer ao longo do tempo. Foram pessoas que leram, obviamente elas não são responsáveis pelo conteúdo do livro, tá? Nós é que somos, mas elas muito gentilmente leram, fizeram comentários e deram seu testemunho sobre a leitura do livro, que está nas suas páginas. E só deixando um recado, que nós vamos reiterar no final do evento, nós vamos, a partir da próxima semana, ter uma série de lives com pessoas interessantes da área para falar de temas que são interessantes para as pessoas da área de compliance, tá? Depois nós anunciamos no final quais são os temas. Felipe. Não, muito bem. Obrigado. Imagina, estamos com várias pessoas aqui, várias perguntas interessantes, a gente vai guardar um tempinho no final, acho que vamos tentar aqui. Lembrando para todo mundo que está acompanhando que o livro está disponível para download no site livromuitos.com.br, tá? Eu queria agora pedir para Tânia Ramos participar aqui da nossa live. Obrigado, Tânia. Eu queria que você falasse, já que o professor, tanto Carlos Mauro quanto o Gabriel Cabral, quanto o próprio Renato Capanema falaram sobre aspectos um pouco diferentes aí do livro, eu queria que você falasse assim, como os especialistas, né, em ciências comportamentais podem ajudar, né, esses profissionais de compliance para tornar esses programas de compliance mais efetivos, né? Eu acho que o livro também tem essa questão que é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tânia, por favor. Obrigada, muito boa noite mais uma vez. Eu penso que o que o livro vem trazer é de facto esta ideia de que a compreensão do comportamento humano é indispensável para criarmos políticas e programas de compliance mais eficazes. E isso, o aumento da eficácia é cada vez mais reconhecido, é reconhecido por diversas instituições internacionais que o têm feito, e cada vez mais é consensual que trazer o conhecimento e compreender o ser humano e o comportamento humano, trazer esse conhecimento para as políticas públicas aumenta a sua eficácia.
e isso é particularmente relevante, obviamente, nas áreas de compliance e anticorrupção, que são áreas que, por definição, têm como objetivo influenciar e regular o comportamento humano. Portanto, a eficácia dessas políticas vai depender de uma compreensão também muito realista dos fatores que motivam o comportamento, comportamentos irregulares, éticos e honestos. Por exemplo, agora temos o caso do Covid, não é? Porquê que as pessoas cumprem ou não determinados procedimentos? Porquê que mesmo existindo regras e existindo leis muitas vezes, mesmo as pessoas tendo toda a informação disponível, porquê que elas continuam muitas vezes a exibir comportamentos irregulares? E nós, para compreendermos estes comportamentos, temos que compreender também fatores de natureza psicológica e comportamental que influenciam a tomada de decisão humana. E esses fatores, o que observamos é que tiveram durante muito tempo praticamente ausentes da discussão sobre desenvolvimento de programas de anticorrupção e compliance. E, portanto, a proposta do livro é muito trazer esses fatores psicológicos que são amplamente estudados e que se sabe, há imensa evidência empírica que influenciam o comportamento da honestidade, e trazer para enriquecer, como o Gabriel disse, não é para substituir, mas para complementar esses programas e criar leis, regulamentos, procedimentos mais eficazes. E falamos de vários fatores no livro, falamos, por exemplo, de influências sociais, grupais no nosso comportamento, enviesamentos cognitivos na forma como nós processamos informação, falamos muito de mecanismos de autoengano e de preservação da autoimagem, que são fatores muito interessantes, não é? Esta forma de nós preservarmos a nossa autoimagem, porque a maioria das pessoas considera-se melhor, não é, do que a maioria das outras pessoas, o que é obviamente uma impossibilidade matemática. Ou seja, nós temos muito mais facilidade em identificar violações éticas nos outros do que em nós próprios. Temos muitos pontos cegos, como o Renato referiu também, e também temos pontos cegos não só sobre as nossas violações, mas sobre pessoas que pertencem a grupos muito chegados a nós. Portanto, temos uma ilusão de moralidade ideal, que é uma barreira à identificação de conflitos de integridade. Portanto, todos estes fatores e muitos outros que falamos no livro têm um efeito muito poderoso no comportamento da honestidade, e o que os especialistas podem trazer comportamentais para aumentar a eficácia desses programas é efetivamente trazer esse conhecimento, colaborar com os profissionais de compliance, de modo a quando se criam estas leis, os regulamentos e estes programas, eles sejam devidamente informados pela melhor evidência científica de que temos ao nosso dispor. E que não se baseiem simplesmente, por exemplo, em crenças ou ideias subjetivas. Nós também sabemos que as nossas crenças e as nossas intuições acerca do comportamento muitas vezes são errados. Não sei se já ouviram aquele estudo recente que houve da revista Science em 2019, em que eles deixavam carteiras com dinheiro ou sem dinheiro espalhadas pelo mundo inteiro, e contrariamente a um modelo de custo-benefício, as pessoas devolviam muito mais a carteira quando tinha dinheiro do que quando não tinha. Portanto, isto é uma previsão completamente contrária a um modelo económico tradicional, e quando se perguntava a peritos, eles também faziam esta previsão contrária. Portanto, muitas vezes as nossas intuições não são as mais adequadas, nós temos crenças, temos muito enraizadas sobre as razões dos outros serem desonestos, mas que nem sempre são adequadas e não devem ser o melhor guia para definir políticas. Eu queria só também, talvez, trazer aqui um exemplo mais concreto de como é que as ciências comportamentais podem aumentar a eficácia aqui de programas. Um exemplo muito que nós também falamos no livro é a reinvenção dos códigos de ética, por exemplo. Hoje em dia nós já vemos internacionalmente exemplos de códigos de ética que estão a ser desenvolvidos totalmente com base numa abordagem das ciências comportamentais. E que não são apenas documentos estáticos, com princípios abstratos, que as pessoas têm muita dificuldade de aplicar no seu dia-a-dia, mas há até plataformas de códigos de ética digital que promovem interações interativas, que têm exemplos de dilemas, de decisões éticas, canais onde as pessoas podem partilhar as suas ideias para evoluir o próprio código de ética, toolkits para identificar enviesamentos. Portanto, há toda uma... de mãos dadas com a tecnologia, não é? Vem muitas vezes criar novas soluções
completamente centradas e que têm na sua gênese o ponto de partida é o ser humano. Portanto, eu queria só aqui realmente deixar esta ideia de que é um exemplo de como o novo paradigma das ciências comportamentais que vê a ética como algo que pertence a todos, que pode acontecer a todos. Todos nós podemos ser alvos, por vezes, de tentações éticas e morais. A ética é algo vivo, é algo contextual, é algo que evolui. E não são assuntos que ficam resolvidos numa semana, não são assuntos que ficam resolvidos com um documento, muitas vezes são assuntos que se resolvem diariamente, que envolvem decisões diárias e, portanto, a criação de leis, regulamentos é essencial, mas também criar contextos favoráveis. Por muito boas que as leis sejam e os regulamentos, o maior impacto vai ser no contexto, no ambiente, e que deve ser desenhado de forma a favorecer comportamentos e decisões éticas. E aí também os cientistas comportamentais podem ajudar a redefinir esses ambientes de forma a facilitar ao máximo, a que seja fácil fazer o que é certo. Excelente, Tânia. O que me chamou a atenção na sua fala, entre vários elementos, é a coisa da gente, esses códigos de compliance, até códigos de ética, eventualmente criados muito na base da intuição, né? E a intuição muitas vezes pode estar errada, né? E eu acho que o que o livro Muitos traz é justamente a ciência para esse assunto, né? A capacidade de você analisar uma situação do ponto de vista comportamental e apresentar uma resposta que seja efetiva naquele combate de corrupção em determinada situação, né? Muito interessante. Eu queria devolver a palavra para o professor Gabriel Cabral. Professor, a gente está falando muito assim, os muitos, eu acho que já está claro, né, esse conceito de muitos, é uma coisa que afeta, na verdade, poderia ser chamar todos, né, no caso, mas no conceito de muitos, né, justamente, eu queria que você explicasse um pouquinho mais em que situações esses muitos, que na verdade podem ser até nós, eventualmente, em que situações esses muitos cometem esses desvios éticos que justamente são chamados que podemos chamar de corrupção, né? Em que situações esses muitos cometem esses desvios? Claro, obrigado, Felipe, pela pergunta. Bom, olha, não quero dar muito spoiler do livro, né? O muitos e poucos são acrônimos. O M é uma coisa, né, que tem muita motivação intrínseca. O P, por exemplo, é o oposto, é pouca motivação intrínseca. Isso explicamos no livro com muito detalhe, né, muita atenção aos conceitos e tudo mais. Bom, mas de forma geral, né, como é que a gente pode responder essa pergunta? Se os poucos são pessoas que fazem cálculos o tempo todo, se percebem, por exemplo, uma brecha num sistema de controle e logo em seguida vão cometer algum desvio com base nessa brecha, como é que, afinal, os muitos, né? Acho que todos nós aqui fazemos parte dos muitos, né? Ou seja, como é que as pessoas que se consideram honestas também podem cometer esses desvios no dia a dia, né? São dois casos, de forma geral, né? A gente no livro traz, como eu falei, questões específicas, né? Por exemplo, como utilizar insights comportamentais num código de ética, mas de forma geral, né? No ambiente assim geral, como é que os muitos cometem desvios éticos? São em duas situações, né? Na primeira, quando eles não percebem o dilema ético, e no livro detalhamos quando isso ocorre, né? São pelo menos 4 casos, em situação, por exemplo, de pressa ou pressão, né? O livro traz evidências científicas de que a honestidade requer tempo e esforço, né? Se a gente estiver num ambiente com muita pressa, né? Eu tenho 15 coisas para fazer, nesse momento eu estou mais propenso a agir de forma desonesta sem perceber, né? É algo que depois, às vezes um mês, um ano depois eu falo, caramba, como é que eu pude fazer aquilo? Que vergonha, né? Ou algo do tipo. Né? Um segundo contexto muito comum, quando há uma mudança gradual em alguma coisa na organização, por exemplo, então um ato que é claramente desonesto, ele começa a ser mudado de forma muito devagar ao longo de um ano inteiro, né? Isso é muito comum também. Você pega uma empresa que todo mundo se acha muito honesto e, de repente, as pessoas da empresa cometem atos claramente absurdos, só que ninguém percebeu, porque a mudança ocorreu de forma muito gradual, né? O que se chama o perigo da ladeira escorregadia, né? É uma coisa que começa devagar e, de repente, se tornou algo muito extremo e ninguém percebeu, né? Há outros 2 exemplos que a gente fala no livro com mais calma, né? Que é o fato de que as pessoas têm uma enorme dificuldade de antecipar o quão visceral vão ser as tentações na hora que elas ocorrem, né? Então, no treinamento, a gente fala, a gente pode pensar agora, né? Depois dessa live, eu não vou comer um sorvete de chocolate. Só que eu esqueço que eu chegar em casa, cansado e tudo, né? Eu vou olhar para o sorvete, ele vai parecer muito mais apetitoso do que eu jamais poderia antecipar agora, né? Esse é um ótimo exemplo.
Então, é muito comum que no treinamento a gente fale de situações concretas, né, de uma forma mais abstrata, só que na hora que elas ocorrem, é muito diferente. Por isso é tão importante conseguir antecipar esses momentos da forma como eles ocorrem, né, não em abstrato. E, por fim, a gente pode também não perceber um dilema ético em razão dos nossos próprios vieses egocêntricos, são chamados self-serve biases, né? Nós temos uma espécie de preconceito a favor de nós mesmos. Nós tendemos a nos achar mais honestos do que a média, mais confiáveis que a média, mais inteligentes que a média, com mais sorte que a média, né? E isso pode nos cegar para situações em que nós cometemos algum desvio ético, né? E o segundo momento é percebemos o dilema ético, sentimos aquele mal-estar, né? Há um desencontro entre nossa identificação e nossos pensamentos, que nós chamamos no livro, né, de dissonância cognitiva, ela está bem explicadinho o conceito. E aí, diante dessa dissonância cognitiva, ou seja, diante desse estado temporário, desse super mal-estar, de saber que fizemos algo errado, nós criamos boas justificativas, né? Nós somos muito criativos e muito bons em criar justificativas para explicar um desvio ético, especialmente se for aquele desvio ético pequeno, né? Se for uma coisa de menor valor. Acho que todo mundo aqui, eu pelo menos, tem esse confessar o pecado, né? Eu baixava muito músicas piratas, né, ilegais, só que eu sempre tinha alguma justificativa muito boa. O autor quer ser ouvido, é importante que a música seja passada para todos, né? E por aí vai. Cada um vai ter uma ótima justificativa para cometer aquele pequeno desvio. E aí que está o perigo, né? E nosso livro a gente explica isso com muita calma e mostra o que pode ser feito para evitar esses desvios dos muitos. Muito legal, Gabriel. O que eu acho que é uma coisa importante no livro, né? Até tem muitos profissionais de compliance que estão nos assistindo. Aliás, quem não baixou o livro ainda, ele já está disponível no link livromuitos.com.br. Gabriel, o que eu acho que é importante é justamente a visão pragmática e prática das situações que vocês apresentam no livro, né? Muito interessante isso. Renato Capanema, gostaria de passar a palavra para você, porque uma coisa que eu pensei aqui é que normalmente muitas empresas fazem um programa de compliance, criam ali um programa de compliance, um código de ética, estabelecem aquilo e acham que o problema está resolvido apenas por ter sido criado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância do monitoramento contínuo desses programas de compliance, né? Não só dentro do contexto do livro, né? mas também o acompanhamento desses programas pelas empresas, né, ou governos, enfim, mas o monitoramento contínuo desses programas. Obrigado, Felipe. Bem, a questão do programa ser algo contínuo, não ser algo estanque, não ser uma foto, eu acho que é algo que já está bastante introjetado nas nossas empresas, né? Inclusive a legislação, os próprios órgãos de controle, eles de alguma forma cobram isso das empresas. Eles cobram que elas tenham não só uma fotografia de momento, mas uma continuidade, porque o compliance ele não é um fazer algo e deixar, e sim um cultivar, um manter, um estar sempre trabalhando. Então, essa ideia do aprimoramento contínuo é algo bastante introjetado já na visão dos compliance officers, é bastante requisitado pelas pessoas que avaliam os programas, seja do setor público, seja do setor privado. O que acontece com esse monitoramento é que ele é muitas vezes, eu diria que quase 100% das vezes, focado nas medidas. Tá? Ou seja, pense a vida de um compliance officer no seu dia a dia, né, tentando comprovar que o programa ele está evoluindo, ele está melhorando, está dando certo. Né? A gente sempre pensa aquele gráfico. Né? Em 2019, treinamos 40 pessoas, 2020, 60, 2021, 120 pessoas treinadas. Né? Ou então, o código estava acessível para 15 pessoas em 2018 e isso evoluiu de uma forma exponencial. As denúncias, a gente não tinha nenhuma denúncia. Né? A partir da implementação de um sistema outsourcing de denúncias, a gente tem um número bem considerável, ele aumentou, enfim, a gente está aí olhando para a evolução com base nas medidas. Ou então aquela lógica que é correta, ok? De dizer, olha, se as minhas atividades mudaram, os meus riscos mudaram, então eu estou atento
para essa mudança de atividade, eu estou atento para a mudança dos meus riscos. Então, as medidas que eu tenho hoje, elas são diferentes das que eu tinha ontem, que, por sua vez, são diferentes das que eu tinha lá no início. Então, assim, isso está bastante introjetado, de que o compliance não é uma fotografia. Acho que quem pensa como uma fotografia realmente ficou para trás até no mercado. Tá? Mas a ideia do monitoramento ainda é muito centrado no processo, nas medidas, né? No limite, o que significa ter mais denúncia? O que significa ter mais pessoas treinadas ou que leram mais o código de conduta por si só? Pouco se fala de comportamentos, pouco se fala de pessoas. E esse é um ponto que eu julgo importantíssimo que o livro traz, né? Ele convida as pessoas, ele convida as empresas, ele convida os profissionais que atuam na área a olhar para as pessoas, a tentar mensurar os resultados, inclusive a evolução do programa, com base nas pessoas, com base na mudança de comportamentos, né? Então, como era o comportamento em determinada situação, isso tem que ser medido, ok? Foi feita uma intervenção XYZ. Qual foi o resultado da intervenção? Isso é importantíssimo, porque se a gente está falando em monitoramento contínuo, em evolução contínua, em aprimoramento contínuo, a gente tem que medir. Como é que você mede com base em processo? Como é que você mede com base em número de medidas implementadas? Como é que você mede, como é que você vê o sucesso de algo com base em procedimentos implementados ou feitos em determinado ano, sem olhar para a repercussão? Lembrando, e é uma coisa que o livro traz muitos exemplos sobre, às vezes o excesso de medidas, às vezes o fazer muito pode ter um efeito contraproducente. Você pode, inclusive, causar o efeito contrário no resultado que se quer, que é a mudança de comportamento. Então, o monitoramento contínuo é algo essencial para os programas. Eu entendo que já esteja bastante, seja algo já bastante introjetado na realidade do dia a dia das empresas, das pessoas. Ou seja, eu tenho que monitorar, eu tenho que comprovar que está evoluindo. Mas me parece ainda que essa comprovação está muito focada em processos e medidas. E esse passo do olhar para as pessoas, do olhar para o comportamento, e mais, do medir comportamentos, medir mudanças de comportamentos, que talvez seja o pulo do gato, que o livro traz exemplos e formas de como fazer isso. Maravilha, Renato. Até porque a gente vive numa sociedade tão dinâmica, né? Onde a tecnologia ela impõe uma velocidade tão grande em todas as áreas da sociedade humana que esse dinamismo, esse monitoramento tem que ser realmente contínuo. A gente está caminhando daqui a pouquinho para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Tânia Ramos, por favor. Tânia, eu acho que, pegando carona nisso que o Renato estava falando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância e também os desafios, né, de fazer esses experimentos assim rigorosos para avaliar o impacto dessas medidas de compliance, né? Uhum. Exato, tal como o Renato disse, também o livro vem trazer em grande parte esta ideia de medir comportamentos e medir a eficácia destas intervenções, avaliar de forma rigorosa através de alterações comportamentais efetivas. E esta abordagem das ciências comportamentais, efetivamente, traz consigo a avaliação rigorosa do impacto em termos comportamentais. Portanto, é um ciclo de construção de conhecimento. Nós usamos o melhor conhecimento que temos das ciências comportamentais para auxiliar a criação de melhores programas, testamos, colocamos em prática e vamos medir os efeitos a nível comportamental para perceber se teve o efeito pretendido ou não. E depois, com esse conhecimento, vamos trazer novamente e aprimorar as hipóteses e melhorar o nosso conhecimento da realidade. Portanto, é um ciclo de acumulação e de construção de conhecimento que faz parte, o teste rigoroso é uma parte muito importante deste ciclo. Normalmente, nestas intervenções comportamentais ou programas, o que fazemos é dividido em várias fases, como está no livro. A primeira fase é identificar qual é que é o comportamento ou qual é que é
a questão que nós queremos diminuir ou promover, por exemplo, queremos diminuir a evasão fiscal, digamos, e depois vamos compreender quais são os fatores comportamentais e psicológicos que podem ser facilitadores ou barreiras desse comportamento, e então criamos uma intervenção ou um programa onde alteramos esses fatores de alguma forma, e depois a próxima fase é precisamente testar a eficácia desse programa que nós alteramos. E normalmente se está a ter ou não os resultados pretendidos. E o que fazemos é nós importamos métodos muito rigorosos de avaliação. A forma até mais robusta de avaliar programas é aquela que nós vimos propor, que se chamam RCTs, Randomized Control Trials. Só para dar uma ideia, nestes tipos de ensaios o que fazemos é dividir uma amostra da nossa população em 2, e metade das pessoas é alvo do novo programa e a outra metade mantém-se com o programa que sempre teve. E passado algum tempo nós vemos se o comportamento que nós queríamos alterar com o novo programa, nesse grupo que foi alvo desse novo programa, diminuiu ou não. E portanto nós aqui temos, comparando estes 2 grupos, temos uma indicação de eficácia. Só para terem uma ideia, este tipo de teste, que é considerado o mais robusto e o mais rigoroso, é aquele que é usado em medicina para testarmos medicamentos. E nós sabemos que ninguém toma um medicamento sem ter garantia, não é, que ele foi efetivo. E portanto a ideia é precisamente essa, é sermos muito rigorosos e avaliar aqui o impacto, a eficácia daquilo que estamos a propor. Porquê que isso é importante? É importante por várias razões, mas uma delas é que permite-nos não só ver se funciona ou não, mas também a magnitude, a eficácia da eficácia. E portanto isto o que vai permitir a um decisor político é fazer uma análise, aqui sim, de custo e benefício e perceber ao cálculo de benefício que eu consegui estimar a partir desse ensaio de eficácia. Portanto, nós vimos propor aqui um mecanismo e que é amplamente utilizado em vários programas e várias intervenções comportamentais que têm bastante rigor. Muitas vezes, perguntou também por desafios, não é? Existem alguns desafios de implementar estas experiências, estes testes, e o primeiro desafio, desde logo, é que não existe, muitas vezes, uma cultura de experimentação e de avaliação rigorosa de políticas. E, portanto, desde logo, não existem, muitas vezes, mecanismos e existem algumas barreiras para implementar estes testes. Por outro lado, existem questões muito práticas, ou não é possível criar 2 grupos porque nós queremos implementar rapidamente em toda a população, ou achamos que o benefício social é tão grande que não queremos fazer metade do grupo não ter esse benefício, não é ético fazer isso, ou então os 2 grupos vão estar em contacto e vai haver contaminação e portanto também não é possível implementar este tipo de teste. E nesses casos também temos vários outros tipos de testes que podemos implementar e que propomos para medir a eficácia. Mas, e já agora, embora muitas vezes não haja essa estrutura para automaticamente que torne tão fácil a criação destes testes, eles são bastante utilizados em alguns contextos, é mais difícil noutros, mas a digitalização crescente destes processos vai certamente facilitar muito depois a implementarmos este tipo de testes e de análises e de medições. Mas apenas para concluir, a questão de avaliar o impacto dos programas é realmente uma parte muito importante desta abordagem e é cada vez mais consensual a nível mundial que as políticas se devem basear em evidências acerca da sua eficácia. Muito obrigado, Tânia. Estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Super interessante, né? Lembrando que quem não baixou o livro ainda está no link livromuitos.com.br, da editora brasileira, que está aqui representada pelo Pedro Saad. Obrigado, Pedro. Eu queria passar a palavra para o professor Carlos Mauro para encerrar. Professor, eu queria que o senhor explicasse aqui qual a expectativa
daqui para frente, né? Quer dizer, o livro está saindo hoje, estamos com esse evento aqui marcando o lançamento do livro, está disponível para download. E quais são os próximos passos, né? O que vocês veem aí como os próximos passos do livro Muitos? Bom, Felipe, primeiro, só voltar a uma questão que a Tânia falou, que eu acho que é muito importante, tem a ver com os próximos passos, é a cultura de experimentação. Experimentação não é tentativa e erro, né? Isso é muito importante. Ou seja, a experimentação significa ter essa linha, esse programa de produção de conhecimento contínuo. Ou seja, nós criamos intervenções, criamos políticas, criamos nudges, como hoje se diz para algumas coisas, testamos, percebemos como correu, se correu bem, se correu menos bem, mas normalmente a expectativa é que corra bem, e aprendemos com esse conhecimento e com esse teste, e esse resultado informa novas intervenções, novas políticas e assim por diante. É preciso pararmos com a ideia de que existe o conhecimento verdadeiro e definitivo sobre determinados temas. A ciência não funciona assim. Então, o que nós temos de fazer é ter humildade científica, ter conhecimento científico, mas principalmente aceitar que é possível contribuir para um mundo melhor, para melhorar a vida das pessoas, para diminuir a corrupção, olhando, criando intervenções, medindo os resultados e alimentando próximas políticas e intervenções com esse conhecimento produzido. No nosso caso, especialmente ligado ao comportamento humano. Portanto, o que eu espero é que empresas e o setor público comecem, e nós estamos disponíveis claramente para discutir, porque tem muita gente que faz um trabalho excelente na área de compliance, pessoas que diariamente tentam e conseguem muitas vezes resolver muitos problemas, são pessoas que são extremamente competentes, e a única coisa que nós queremos é ajudar, é complementar aquilo que as pessoas já fazem e produzir conhecimento junto com elas. Portanto, o que eu espero é que o livro Muitos gere curiosidade, vontade de aplicar as ciências comportamentais, que as pessoas nos procurem, e nós, obviamente, estamos disponíveis para ajudar, e que gere algum movimento, né? Por isso nós chamamos, digamos, de um movimento que é a compliance para muitos, que de fato as ciências comportamentais entrem de forma transversal nas políticas, na criação de políticas de compliance, que nós deixemos, como o Renato disse, só olhar para processos e para medidas, e que consigamos, para além disso, olhar para os comportamentos. Verificar se os programas são ou não efetivos, são ou não eficazes, porque, obviamente, serão mais eficientes se forem efetivos. As ciências comportamentais promovem, produzem soluções, muitas vezes, muito mais baratas. Né? Por exemplo, se nós damos treinamento, como é que esse treinamento é dado, faz toda a diferença, como o Gabriel disse. Então, o que eu espero é que o livro seja um primeiro movimento, né, nessa roda, que deve girar e deve incluir outras pessoas, outras organizações, que mais pesquisa seja feita, que outros livros apareçam, e para promover, para dar, digamos, energia a essa ideia, nós vamos, pronto, acho que todas as pessoas que estão aqui vão receber a informação dos próximos eventos. Nós vamos criar eventos sobre o tema, e vamos tentar discutir com pessoas, debater com pessoas da área, assuntos específicos, dando mais informação sobre os muitos. Por fim, espero que esse debate aconteça em muitos contextos, e que o resultado desses debates possa chegar até nós através de perguntas, através de e-mails. É muito prazeroso receber não só feedback,
mas perceber que o livro, quando produzir o impacto desejado, é importante sabê-lo. Muito bem. Olha, obrigado a todos que participaram. As perguntas a gente acabou ficando com o tempo meio apertado, elas vão ser encaminhadas para os painelistas, tá? Para o pessoal da CLU, então fiquem tranquilos que eles devem estar em contato. Queria agradecer, então, a participação, primeiro, de todos que estiveram com a gente, que assistiram aqui essa live de lançamento do livro Muitos, como as ciências comportamentais podem tornar os programas de compliance anticorrupção mais efetivos. Queria agradecer ao Tiago, da Tecnologia, que nos possibilitou fazer essa live, e aos painelistas, professor Carlos Mauro, professor Gabriel Cabral, Renato Capanema, Tânia Ramos, ao Pedro Sade, da Editora Brasileira. Obrigado, meu nome é Felipe Machado, foi uma honra participar desse evento, um tema muito interessante, um tema muito atual, e uma visão diferente sobre um tema muito atual, né? Isso que eu acho que é interessante sobre essa publicação. Uma publicação inédita com esse tipo de abordagem no Brasil, talvez em português, eu não sei se é inédita também em língua portuguesa, mas enfim, eu acho que vai ser um grande guia para muitas empresas e órgãos até de governo seguirem os seus programas de compliance, né, para evitar a corrupção, que é um mal que afeta toda a sociedade. Então, eu também agradeço aí pelo aprendizado que vocês me deram ainda durante essa live. Um grande abraço a todos e fiquem de olho, porque em breve teremos mais eventos ligados ao lançamento do Muitos, como o próprio professor Carlos Mauro já falou, outras lives, né, com outros convidados para falar desse assunto. Então, obrigado a todos e nos vemos nos próximos eventos. Boa noite. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. todos. Boa noite.